boa noite. Hoje tem podcast ao vivo. Para quem curte podcast Digo Mais, hoje a gente está fazendo um teste ao vivo. E depois você vai poder ouvir também no Spotify esse áudio. Então você que é nosso fã aí, tanto no YouTube quanto no Spotify, seja bem-vindo a mais um tema super interessante. Hoje a gente vai falar não só de amamentação, mas do Agosto Dourado, da Semana Mundial de Amamentação, que foi no início de agosto, primeira semana de agosto. Paula Esquerdo está aqui comigo. Oi, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Porque vocês podem boa noite, boa tarde, horário no Spotify. Agradecer a Débora por mais uma vez estar aqui com a gente no nosso podcast. E vamos lá, tirar mais dúvidas sobre a amamentação e sobre o Agosto Dourado, que eu também não sei nada sobre isso, não sei nada sobre o assunto, quero entender mais. Pois é, a gente convidou a Débora de novo. A Débora já veio aqui falar com a gente sobre maternidade. A Débora Araújo, ela é consultora de amamentação e a gente convidou a Débora de novo. Seja bem-vinda, Débora, para eu explicar a razão de você voltar aqui, a única que voltou no Digo Mais. Nossa, muito chique. A primeira convidada e a primeira que volta. Olha isso, viu? Muito chique. Os primeiros não serão os últimos, a gente vai mudar isso aí agora. Pois é. Boa noite, gente. Boa tarde, bom dia, né? Vamos lá falar desse Agosto Dourado. Então, a gente trouxe a Débora aqui de volta, gente, porque a gente teve no início de agosto, da primeira semana de agosto, primeira 7, né? A Semana Mundial de Amamentação 2022. E ela é uma campanha que é global, né? Ela acontece no mundo todo para conscientizar e estimular ações relacionadas ao aleitamento materno. A campanha desse ano, de 2022, visava fortalecer a amamentação, educando e apoiando. Então, a Débora pode explicar melhor para a gente como é que foi essa semana aí, mas me parece que foi algo bastante voltado até para os próprios profissionais de saúde, né, Débora? Que muitas vezes acabam desincentivando aí, e por alguma razão, ou até por dificuldade mesmo de entendimento do trabalho específico com a amamentação, o aleitamento materno. Então, conta para a gente como é que foi, qual foi o objetivo dessa semana e como é que foi para você essa primeira semana de agosto aí. Então, vamos lá. Tem uma consultora, né, que ela fala que a primeira semana de agosto, né, da Semana Mundial de Amamentação é o Natal das consultoras. E eu vou falar um negócio para vocês, gente, nunca tive tão cansada, porque pela primeira vez eu resolvi fazer movimentos em relação a isso, porque a gente sempre fica esperando alguém fazer alguma coisa. E a semana de agosto aqui na cidade que eu moro, a primeira semana de agosto, é a semana da exposição agropecuária. As pessoas só querem saber da festa. Dia 7 é aniversário da minha filha. Então eu a vida inteira fiquei em função de fazer aniversário também, né, e criança pequena. Então assim, nunca investi muito no Agosto Dourado e na Semana Mundial de Amamentação. Esse ano me deu a louca, e eu falei assim, eu tenho que movimentar essa cidade, eu não vejo ninguém falando sobre Débora, isso. Mas é porque, assim, imagino você, porque a gente ficou observando que no Brasil todo tem muito pouco movimento nessa semana, né? Tanto que eu fui saber por você, eu nunca fui saber disso em grandes mídias, então assim, não é um desprivilégio da nossa cidade, parece que é bem geral, né? É porque o assunto é a amamentação, né? Então as pessoas têm pouco interesse, infelizmente. Essa semana eu fiz live com a doutora Érica, pediatra, e eu vi ela falando que ela ia fazer um Agosto Dourado, toda terça-feira ela ia fazer uma live. E eu falei, gente, não vai me chamar não? Aí ela já tinha falado um monte de convidada que ela ia chamar. Aí pensei nisso no dia seguinte ela me mandou mensagem. Tô com vergonha de te chamar. Falei, vergonha de me chamar? Pelo amor de Deus! Ela virou e falou assim, Débora, porque eu me sinto hipócrita. Porque ninguém fala de amamentação o ano inteiro. Chega em agosto, chega na Semana Mundial, todo mundo resolve dar um pitaquinho, fazer um evento, fazer uma função, e eu tô me sentindo mal com isso. Mas eu pensei que estava na hora de eu falar. Eu falei assim, Érica, é assim mesmo. Até a indústria, que é a grande pedra no nosso sapato, digamos assim, quer falar do Agosto Dourado. Se a gente entrar nos sites aí da indústria,
vão estar falando de amamentação. Eu vendo leite para você, eu vendo a fórmula artificial, mas é a gosto dourado, tá, gente? Eu vendo chupeta, eu vendo mamadeira, eu vendo bico de silicone, mas a gosto dourado, eu quero falar. Então, assim, há realmente essa hipocrisia. Mas ainda bem que existe pelo menos um mês, ainda bem que pelo menos existe uma semana para a gente poder falar e tentar conscientizar as pessoas, né, da importância da amamentação. E hoje eu até estava falando isso no posto. A gente só escuta falar que amamentar é bom. Amamentar é bom, é o melhor que o nosso bebê pode receber, mas a gente não entende o porquê disso. Por que que amamentar é melhor? Por que que amamentar é bom? E daí, só para você vai ter complementar isso, lembra na nossa primeira conversa, Paulinho, que você falou, eu tenho um pouco de medo, né? Tipo assim, e é isso, porque a pessoa só fala pra gente assim, não, o melhor leite que você pode dar pro seu filho, ponto. É a sua obrigação amamentar. Mas, peraí, por quê, né? Aí o outro fala assim, mas eu não fui nem amamentar, tô aqui vivo. E tá mesmo, viveu. Né? Eu sou uma sobrevivente da não amamentação. Mas, sabe, ninguém entra nesses pormenores que você faz, e que eu acho tão importante. E voltando à sua pergunta inicial, né, sobre a Semana Mundial de Amamentação, ela acontece desde 1992, quando retomaram, né, essas questões por conta das baixas taxas de amamentação no mundo todo. Né? Embora no Brasil as nossas taxas sejam ruins, muito ruins, ainda são uma das melhores do mundo. Nossa, e eu conheço tanta gente que dá a fórmula para criança, sabe? Eu tenho uma dúvida até, Débora, existe algum artigo científico que já prova que essas fórmulas são ruins, que, não sei, se prova alguma coisa que tem algum malefício para a criança de fato? Na realidade, não é a fórmula que faz mal. Né? O que acontece? As pessoas não sabem que fórmula é leite de vaca. Você sabia que fórmula é leite de vaca? Não tinha parado para pensar, mas faz sentido, porque não vai tirar de uma mãe, né, e processar a fórmula. Então, assim, na cabeça das pessoas, fórmula é alguma coisa feita lá no laboratório específico. Baseado no leite da mãe, né? Baseado no leite da mãe. Só que, na realidade, fórmula é o leite de vaca modificado para que possa chegar o mais próximo possível do que o corpo, né, de um bebê pode receber. Ou seja, deve ter muitos resquícios de industrialização, produto industrializado ali no meio, né? Tem um monte de coisa. E qual é a diferença, né, principal entre fórmula e leite humano? É que leite é alimento vivo. Alimento vivo, Débora, o que é isso? E aí eu sempre mostro para todas as minhas clientes, para toda palestra que eu faço, né, um vídeo que mostra uma lâmina de leite materno, uma lâmina de sangue e uma lâmina de fórmula. E ali você consegue observar exatamente isso que a gente fala, que o leite materno é um alimento vivo, porque você vê as células se movimentando assim como no sangue. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso leite é espécie específico. O nosso leite vai se adequar ao que aquele bebê precisa, porque ele é vivo. Ele é modificado dentro do meu corpo de acordo com o que aquele bebê precisa. Assim, a gente falando assim parece complicado, eu fico numa mexeção nessa câmera, parece complicado de entender, mas é exatamente isso. Para você ter uma ideia, à noite o leite tem mais melatonina do que durante o dia. O bebê nos primeiros meses, ele não produz melatonina. Então o leite noturno, ele é rico em melatonina para induzir o sono do bebê. Nossa, genial, né? O nosso corpo é muito perfeito. Não, e a gente a gente pode dizer, dentro disso que você falou, que um bebê que é amamentado dorme melhor do que um bebê que usa fórmula desde o nascimento, sim? Sim. Mas por que o bebê que toma fórmula ele dorme mais do que o bebê que toma leite materno? Mais horas, né? O bebê mais vai horas dormir durante a noite, mais horas seguidas, digamos assim. Porque o leite materno é alimento, é comida de verdade.
É a primeira comida de verdade que a gente tem acesso, né? É o nosso peixinho grelhado com salada. Daqui a pouquinho, a barriga tá roncando. Por quê? Digeriu rápido. Come uma macarronada, vai ficar horas ali deitado. Que nem Não, macarronada não, é feijoada, amiga. A fórmula é feijoada. E quem disse que a criança que toma fórmula não vai acordar de madrugada? Vai, porque ela vai acordar por conta dos ciclos de sono. A gente que é adulto emenda um ciclo de sono no outro. A criança, ela não sabe emendar um ciclo de sono no outro, então ela acorda entre os ciclos, que são mais curtos do que o nosso, e aí ela precisa de ajuda. Mas, Débora, existe muito isso do próprio médico falar, né? Tipo, tá acordando muito de madrugada, então pode dar fórmula, porque você vai conseguir dormir, e realmente a gente fica muito cansado. Eu amamentei, de verdade, a noite inteira. Eu sei como que é cansativo. E eu nunca reclamei disso, porque eu cansativo, que eu digo assim, porque você acorda muitas vezes, né? Uhum. Mas eu tenho gente, amigos e parentes, que o médico disse, não, cara, dá a fórmula X, porque você precisa descansar, olha como é que você tá, você tá como uma caveira, tipo assim, sabe? Isso é muito desalentador ouvir isso. Só que a culpa não é da amamentação, né? A culpa é da sobrecarga. Porque se eu dormir quando esse bebê dormir, meu sono vai estar sincronizado com o dele. E eu não vou ficar cansada. Só que eu tenho que amamentar e trabalhar. Eu tenho que amamentar e dar conta da casa. Eu tenho que amamentar e dar conta das outras crianças que eu tenho. Então eu preciso ter muito forte dentro de mim a grandiosidade desse leite, para que eu não sucumba diante da facilidade que é passar a mão numa lata que vai fazer o bebê dormir talvez algumas horinhas a mais. E isso no dia de hoje é muito, muito fácil de acontecer, né? Nossa, as pessoas às vezes nem pensam, não conhecem, né? Toda essa ciência por trás da amamentação. Inclusive, eu vi uma moça que eu sigo no Instagram, é de outra cidade, ela falando assim que ela foi mãe jovem e muitas pessoas falaram com ela, você vai enfrentar muita dificuldade quando você for mãe e tal, vai ser muito difícil. Aí ela falou assim, gente, sinceramente, não tá sendo difícil. Eu estou até admirada como não tá sendo difícil, mas eu me preparei para esse momento. Então, essa frase, assim, me pegou um pouco, sabe? Falei, realmente, a gente, às vezes, nunca para pensar que a mãe tem que, a família, né? Não só a mãe, tem que se preparar para aquele momento. E essa questão da amamentação, ela surge nessa frase de uma forma muito mais forte agora, né? Sabendo essa ciência, como é que funciona, foi, poxa, realmente faz sentido o bebê demandar o leite da mãe aí todo o tempo, à noite e tal, seja o momento que for. Até porque o bebê não mama só por fome física, né? Pela a gente tem a fome emocional, tem a questão da sucção, né? Porque sugar traz um conforto. Então o bebê às vezes precisa sugar, não é necessariamente porque ele está com fome. Então, assim, estão muitos e muitos assuntos. E é exatamente por isso que a gente precisa se preparar. Quando a Semana Mundial de Amamentação traz esse tema esse ano pra gente, que assim, o ano passado foi um tema que eu amei, que falava sobre informação. Esse ano veio mais profundo, veio falando educação. Educando e apoiando. Eu estou errada quando eu entendo ali que a educação é também para os profissionais, porque me chamou a atenção, assim, num texto que eu li, sabe? Que é também para os profissionais da saúde. Principalmente para os profissionais. Desde o agente comunitário de saúde, passando pelo nutricionista, passando pelo obstetra, passando pelo pediatra, passando pelas consultoras de amamentação, porque a gente escuta barbaridades. Todo mundo tem que ser especialista em amamentação? Não. Passando pela comunidade, para que eu possa ser um apoio eficiente para essas pessoas. E não sair falando as coisas que a gente fala, né? E que
e que faz aquela mulher desacreditar de si. Então é uma educação conjunta. Porque cada um, dentro do seu papel, vai fazer a sua diferença ali. Porque existe aquela coisa do toma da fórmula e também existe aqueles profissionais que falam assim, não, você tem que amamentar, você tem, mas você tem, aquilo vai dando um desespero na gente, eu tenho, mas você não sabe o que eu tô passando, você não sabe o que eu tô sentindo. Então, assim, quando a Paula fala disso de preparação e preparação da família, eu queria até que você contasse um pouco, assim, do seu trabalho de maneira geral, como desde quando ele pode começar, e eu até te fiz essa pergunta da primeira vez que você veio, e eu não deixei você responder, porque a gente vai, né, fica empolgada com um monte de coisa, e a gente vai contando, mas eu acho importante, porque isso que a Paula falou é fundamental, porque a preparação, gente, não pode ser, um filho é filho de 2 pessoas, né, ele é neto de outras 4, se tiver uma família com todo mundo vivo, né, ele tem tios, ele tem primos, então assim, um bebê, ele tá ali no meio, né, ele não é só da mãe, porque a sensação que a gente tem, principalmente quando diz respeito à amamentação, é que ela é uma função única e exclusiva da mãe, e assim, dar o peito mas cuidar para que isso seja bom, não, né, a rede do agouro não pode existir, então eu queria que você contasse um pouco desse seu trabalho, desde quando ele pode começar, e como ele envolve essas outras pessoas, sobretudo o pai, né, que fica tão distante dessa situação, porque não tem peito para amamentar. Eu cada dia mais, desde quando eu comecei, né, a trabalhar com amamentação, eu sempre vi nessa questão preventiva o pulo do gato, digamos assim. Desde que eu comecei minhas primeiras clientes vieram a partir de uma palestra, de um curso de gestante que eu fiz, em parceria com o Plano de Saúde. Porque eu entendo que aquela pessoa que tem informação vai ser mais difícil dela cair em todos os tropeços que a gente vê por aí. Porque ao longo da minha experiência pessoal, eu fui vendo as pessoas deixarem de amamentar. Então, assim, eu tive a Ana Luísa há 13 anos e eu tinha muito certo na minha cabeça que eu queria amamentar de acordo com as orientações da OMS, que é amamentação exclusiva durante 6 meses e complementar até 2 anos ou mais. Eu tinha essa convicção. E muitas vezes, eu ficava de saco cheio. Eu me lembro exatamente de um único dia. Ela devia ter uns 5 meses, mais ou menos, ou 4 meses, se bobear, devia ser uns 4 meses e pouco, que tem um salto de desenvolvimento nessa época, gigantesco. Eu nem sabia o que era salto de desenvolvimento, pico de crescimento, nada disso. Mas eu lembro desse dia, que eu estava sentada numa poltrona que tinha embaixo de uma janela da sala, era, sei lá, 2, 3 horas da tarde, eu estava de pijama, sem escovar o dente, eu não tinha comido nada. Aquele dia eu não tinha ninguém para me ajudar, e ela só ficava no peito, só no peito, só no peito, eu não tirava, não conseguia fazer nada. E aí eu comecei a contar quantos dias faltavam para acabar a amamentação exclusiva. Que eu não aguentava mais. Com coisa que depois você começa a dar comida, vai melhorar alguma coisa, né? Mas na minha cabeça, naquele desespero ali, eu queria que acontecesse isso. Então eu pensava assim, gente, eu que tinha tanta convicção, e nessa mesma época, né, da gestação, eu comecei a ler sobre amamentação e tudo, então eu tinha um pouco de informação, eu passei por esses momentos, imagina aquela que não tem. E aí eu fui convivendo, né, com pessoas que estavam amamentando, pessoas que tinham tido bebê, e falavam assim, você amamenta? Vai amamentar? Eu não consegui. Aconteceu isso. Nossa, mas aconteceu isso com você? Mas não era para acontecer isso. Né? Então, assim, eu fui percebendo que as pessoas deixavam de amamentar porque elas não tinham nem informação e nem apoio. Então, hoje, eu foco o meu trabalho nas gestantes. Em preparar essas famílias para a chegada do bebê. Porque não adianta eu falar só de amamentação. Eu chegar para uma família e falar assim, a pega correta é assim, o posicionamento adequado é assado. Ensinar técnica, para você evitar engurgitamento, para você tratar uma mastite,
Não adianta eu falar isso para a família. Eu tenho que mostrar para a família a superioridade do leite materno. Eu tenho que mostrar para aquela família o que vai impactar se ela optar pelo uso dos bicos artificiais. Eu tenho que mostrar para aquela família como que ela pode efetivamente ser uma rede de apoio para essa mãe e para esse bebê. Eu tenho que falar para esse pai que ele não é rede de apoio, que ele é pai, que ele deve fazer tudo que a mãe faz, dividir todas as tarefas, que a única coisa que ele não pode fazer é dar o peito. E aí a gente fala assim, a gente escuta assim, não, meu marido me ajuda muito, mas coitado, ele tem que trabalhar no dia seguinte, então ele não pode passar a noite em claro comigo. E você, meu amor, você não vai trabalhar o dia inteiro no dia seguinte com essa criança, não? Ou você vai passar o dia inteiro dormindo e a criança também? Então fazer essas famílias inteiras. É um trabalho que você faz assim, que ele vai além da saúde pro social, né? Porque isso aí que sou uma pessoa mega, tipo, homem tem que, mulher é igual homem, né? Falava exatamente isso. Mas o pobre acorda 6 horas da manhã, coitado. Tadinho. Mas depois ele vai lá pro trabalho descansar, gente, você não vai ter descanso. O dia que eu saí para trabalhar fora, que acabou minha licença, eu tive um dia tão bom no trabalho, eu descansei tanto. Pois é, você foi para lá descansar. Entendeu? Então eu faço esse. Então, o meu curso preparatório, né, de amamentação e para a chegada do bebê envolve tudo isso, além e principalmente também falar sobre o recém-nascido. Quem é? Onde vive? Do que se alimenta? Né? Porque a gente acha que recém-nascido é só um boneco, né? Que eu vou colocar no berço, ele vai ficar. Que eu vou colocar no carrinho, ele vai ficar. Que ele dorme 3 horas, o bebê dorme 3 horas. Tem dia que dorme. Não, na grande maioria não dorme, não. Né? Entender que se der colo, eu não estou mal acostumando meu bebê. Né? Tirar esses mitos que a gente vem carregando ao longo do tempo, sabe? E essa questão do mito é muito engraçado, porque eu estou acostumada a trabalhar no particular, né? Então, assim, com pessoas que tenham um grau de informação maior do que, às vezes, uma população que é atendida pelo SUS. Na roda de gestante que eu fiz hoje, foi cada mito que elas me perguntaram, que eu falo assim, gente, como que tem alguém que consegue acreditar num trem desse? E aí eu falei com elas, eu falei assim, olha, eu quero que vocês saiam daqui, com tudo que eu trouxe para vocês de informação em relação ao bebê e em relação à amamentação, mas vocês vão ter um material que vocês vão receber. Mas eu quero que vocês saiam daqui principalmente com um senso crítico. Para quando vocês escutarem as coisas, vocês perguntarem para vocês mesmas se aquilo ali tem lógica. Independente se essa informação veio da mãe, da vizinha, do médico, do enfermeiro. Teve uma mãe que ela falou que a enfermeira disse para ela lá na maternidade que ela não podia lavar a cabeça depois do parto. Ela falou que tinha vomitado, o cabelo dela estava todo vomitado e ela foi tomar banho para lavar a cabeça. E a enfermeira brigou com ela porque ela não podia, enfermeira ou técnico de enfermagem, sei lá. Ela falou assim, mas por que eu não posso? Não soube me explicar por quê. Eu falei, porque não tem lógica, né? Capaz de falar que esse é um mito, né? Sei lá. Vai falar que é uma lenda. Então, assim, a amamentação tá lotada disso, gente. O bebê não pode arrotar no peito porque o leite seca. Eu não posso beber água na hora que está amamentando porque dá gases no bebê, sei lá o que é. Mas e essas coisas assim, vamos para os mitos que parecem ciência. Tipo, comer muito chocolate, dá dor de barriga de verdade na criança? Não tem nada a ver, porque eu devorei, assim,
Meus filhos nunca tiveram dor de barriga, mas isso aí, né? Eu acho que o grande mito da amamentação, né, é relacionado à questão da alimentação da mãe. Que o como vai causar gases, vai causar cólica, vai causar desconforto no bebê. Assim como cada pessoa tem reação a um tipo de alimento, os bebês também vão ter. Então eu não posso começar a amamentar e pensar que eu vou tirar tudo da minha alimentação, porque brócolis faz mal, couve, feijão, chocolate, tudo isso vai fazer com que o bebê tenha cólica, tenha gases, tenha sei lá, enfim, o quê. O que a gente tem é que não existe evidência científica para isso. Então a gente tem que pensar, não existe evidência científica para isso, então não. Pode ser que naquele dia que eu tenha comido muita quantidade de certo alimento, o bebê possa ter tido um desconforto? Sim. Né? Porque se eu pensar que eu abusei daquela substância, talvez um pouco tenha passado para o leite e o bebê também tenha sentido desconforto, porque ele também tem uma predisposição para ter desconforto com aquele tipo de alimento. Agora, eu posso comer chocolate. Eu fiz recentemente, no dia do chocolate, aí um post sobre chocolate. Agora, tem algumas substâncias, igual, por exemplo, o café, que a gente tem uma quantidade que a gente pode tomar que, assim, que é mais ok, por conta da questão do estímulo da cafeína. Né? A gente tem a questão do álcool, que o álcool passa pelo leite. Então, dependendo da idade do bebê, eu posso consumir uma ou outra bebida alcoólica, né, com intervalo de tempo entre as mamadas do bebê. Porque já pensou, eu vou ficar 2 anos, eu adoro tomar uma cervejinha, vou ficar 2 anos sem poder tomar uma cerveja, aí a amamentação vai ficando pesada, tá entendendo? Sabe aquele negócio que eu tenho que amamentar sentada numa cadeira, com uma almofada, com meia luz? Porque é importante eu estar olhando para o bebê, fazendo conexão. É legal a gente falar isso, que a Paula ainda não tem filho, então assim, eu queria saber como é que é hoje, né? Seu imaginário é assim, que a amamentação é assim. Você vai ter um lugar tranquilo, com uma música clássica tocando, a cadeirinha balançando. Esse negócio de comida aí, eu nunca iria imaginar, porque quando eu penso em amamentação, eu falei, nossa, para ter um filho, então tem que estar 100% saudável, senão eu vou ferrar com a saúde da criança. Mas, por exemplo, e mães que têm colesterol alto, essas taxas mais perigosas, assim, altas, isso pode refletir no leite? Como é que isso daí funciona? Não, a gente tem que mães que têm uma alimentação deficiente, isso pode impactar no leite no sentido não da qualidade daquele leite, mas pode ter algum certo impacto. Mas se a gente parar para pensar que os países onde a fome mata, o que faz as crianças sobreviverem é o leite humano. Vocês já viram os bebês da Somália, desses países assim, mamando no peito? A mãe cadavérica. Cadavérica. O peito é só uma pelanca. E a criança tá lá gordinha, bochechudinha. Ela vai sofrer os impactos quando ela não for mamar mais, né? Quando ela tiver que se alimentar, porque não tem alimento disponível para essa criança. Então, é uma coisa a se pensar. Olha isso, olha o poder desse leite, né? E aí, tocando nesse assunto, me veio a lembrança, né, da questão do documentário, que é uma das ações que eu me movimentei para promover esse mês, e a gente vai exibir esse documentário. É um documentário que foi feito pela rede IBFAM, que é uma rede internacional de proteção ao aleitamento, e ela conta a história de um representante da indústria, da Nestlé, né, a gente pode falar, porque está lá na sinopse do filme, no Paquistão. E mostra como que o marketing da indústria trabalha com os profissionais de saúde. A lavagem cerebral que eles fazem, os mecanismos escusos que eles utilizam.
dentro dos hospitais. O filme é chocante e vale a pena assistir, todos nós. Mas onde que a gente eu consiga entender isso? Que a gente estava até na pauta, né, Paulinha, que a gente ia falar da exibição desse documentário. Ai, cachorra, e assim, você tá não puder ir, por exemplo, né? Às vezes as pessoas não estão em Além Paraíba agora, elas não vão poder assistir no dia, porque vai ser exibido lá no Pop Cine, né, no centro da cidade. Mas como é que faz para ver? Tem jeito? A gente consegue achar aqui no YouTube? Então, esse documentário, ele não é aberto para exibição. Geralmente, durante o mês de agosto, eles abrem para as pessoas assistirem, para terem esse acesso. Agora, no dia que eu entrei em contato com a Rede Ibfoné, falando do meu desejo de apresentar aqui, né, o filme, de exibir aqui, e eles me mandaram o link do filme, eles me falaram que estava disponível no site deles. Então, eu não sei se agora está disponível direto ou está disponível somente esse mês por conta do Agosto Dourado, tá? Aí, se vocês acessarem lá a Rede Ibfoné... Você sabe falar, eu li a sinopse que você me mandou e eu falei, gente, mas a Nestlé deve ter caído em cima desse moço, coitado, porque você pensa bem. Tipo assim, o filme é chocante. Ele foi coagido, porque ele resolveu expor. Assim, é chocante. A primeira vez que eu assisti, parecia que eu tinha tomado um soco no estômago. Porque a gente não tem noção, porque é tão subjetivo o que eles fazem com a gente, o que eles fazem no nosso inconsciente coletivo, que a gente fala assim, não é possível que realmente isso acontece. Então, gente, assistam. Mas como é que chama? Qual que é o nome para quem quiser procurar? Tigers. Ah, tá. Chama Tigers. Quem tiver aqui se estiver na cidade de Além Paraíba, no dia 25. Vamos no Pop Cine. 25 de agosto. Dia 25 às 19 horas. Tem que agendar? Tem que não. Bacana. Vai ser uma sessão fechada para nós. Ô, Débora, me fala uma coisa. Esses encontros que você está tendo aí, né, com as pessoas, principalmente, você falou uma coisa importante. Às vezes as pessoas têm muito esclarecimento. A gente meio que vincula um grau de salário, né, uma faixa salarial a um grau de instrução. E às vezes não é muito assim, mas é o mais comum, né? Porque quem tem um salário, vive uma vida economicamente melhor, consegue ir além para estudar e tudo mais. Mas assim, eu vejo muita gente que tem muito conhecimento, que tem condição assim, e não entende nada sobre amamentação. Inclusive, já ouvi de pessoas falando que não vai amamentar porque o peito vai cair. Então, assim, você fica de boca aberta. Queria saber como é que você sente, vem sentido, por exemplo, essa roda de conversa que você teve hoje com essas pessoas, né, que se dispuseram a ir lá, ou seja, têm o desejo e estão amamentando, ou não sei se tinha alguma gestante, mas enfim, querem continuar e querem saber, e às vezes não podem pagar pelo trabalho, não podem pagar, né, e não podem mesmo, não é porque estão colocando alguma outra prioridade na frente, não. Como é que você vem sentindo assim, nessas mulheres, e onde você vem se reunindo com as pessoas? Eu sinto que essa população, especificamente, elas amamentam mais. Parece que elas têm até mais consciência, talvez pela questão financeira, do custo da fórmula, muito mais do que entender a grandiosidade do leite, mas elas amamentam mais. Hoje, por exemplo, porque assim, nesses dias todos que eu tenho ido, tem tido poucas mulheres. Aí tem 2, 3 gestantes, 1 ou 2 puérperas. Hoje tinha bastante. E tinha mãe de 3 amamentando e grávida, tinha mãe de 1 com outro na barriga amamentando. E teve uma que chegou lá mais tarde, que ela foi especificamente para conversar comigo. Porque ela tá no segundo filho, o bebê tem 4 meses, e ela não conseguiu, né? Aí vem, por que o aspas? Porque a gente sempre acha que a culpa é nossa. Eu não consegui. Eu não aguentei. Eu fiz de tudo, mas não deu. Quando na realidade,
o entorno fez com que não desse certo. E no caso dessa mãe, é nítido a falta de preparo profissional. Ela só passou por profissional equivocado. Desde a hora que o bebê nasceu até agora. Então, o bebê não mamava no hospital de jeito nenhum. A pediatra que foi fazer, né, a visita no segundo ou terceiro dia para poder dar alta e viu que o bebê não estava mamando, que falou para a mãe que ele não estava mamando porque ele tinha a língua presa. Que era por isso que ele não estava mamando. Até essa pediatra ver, já tinham vários profissionais de saúde passado por essa mãe. Já tinha tido pediatra da sala de parto, já tinha tido obstetra, já tinha tido técnico de enfermagem, já tinha tido enfermeiro. E essa mãe, ela contou para mim, ela falou, ô Débora, eu só escutava das enfermeiras sim, mas ele tem que mamar. Ah lá, ele tá pegando, ele tem que mamar. Deve ter alguma coisa aí no seu mamilo que não tá dando certo. Aí essa mãe virou e falou assim, não é nada comigo, porque eu tenho uma filha e ela mamou super bem desde o dia que ela nasceu. E essa mãe foi para casa, o leite esguichava e o bebê não conseguia mamar. Aí lá no hospital, quando falaram que o bebê tinha a língua presa, ela falou que fizeram o PIC. Fizeram o PIC, né? Língua presa, gente, é quando essa membrana nossa aqui puxa a língua para baixo, né? Fazer só um PIC não resolve. Porque essa membrana só aparece aqui, mas ela está segurando a língua lá atrás, onde eu preciso que a língua leve no meio dela para poder fazer a biomecânica da sucção. Aí ela falou, fizeram o PIC e não resolveu. Aí eu fui na fono fazer o teste da linguinha no posto, a fono viu que não tinha resolvido, me encaminhou para outro profissional para fazer de novo o procedimento na língua do bebê. Nesse tempo, ninguém orientou essa mãe que ela não precisava da mamadeira para esse bebê. Que ela podia ordenhar o leite dela, que afinal estava ali esguichando, e alimentar esse bebê em outro dispositivo, até que ele tivesse essa língua com a função estabelecida para conseguir mamar nessa mãe. E aí ela peregrinou, aí ela foi e fez o procedimento. Só que não explicaram para ela que depois do procedimento, ela tinha que ter um acompanhamento fonoaudiológico para reabilitar essa língua. E o bebê continuou não conseguindo mamar. E aí ela escutou da fonoaudióloga que era para ela dar uma chupeta para o bebê, porque a chupeta ia ajudar o bebê a soltar a língua. Paulinha, conta o que a chupeta fez com você, conta. Soltou sua língua? Não. Só me piorou. Não, porque a do Loreno fez ele não falar o R, simplesmente. Sabe o que a chupeta fez comigo? Vai me levar para uma mesa de cirurgia mês que vem. É isso que vai fazer. Eu tive um problema não, minha arcada dentária, ela desenvolveu bem, só que pela chupeta, aos 8 anos, né, só consegui largar, porque eu sofri um trauma, me falaram que causava até câncer, aí eu fui só assim, é um terrorismo. Não, foi só assim, falou assim, nossa, porque eu lembro assim, foi muito engraçado que eu tinha 8 anos, chupava chupeta, meus amiguinhos não sabiam, só lá em casa, né, lógico, né, não levava pra escola. E eu fui no dentista com a minha mãe falou assim com ele, a Paula ainda chupa bico e tal. Aí ele, quê? Você chupa bico? Você vai morrer, tá? Nossa, ele foi falando, eu só fui encolhendo na cadeira assim, falei, gente, ferrou, lascou, vou morrer. Aí eu larguei, eu falei, fiquei tão traumatizada. Não, e a Paula contou essa história pro Lorenzo e não adiantou. Ele mesmo falou, mãe, eu vou morrer. Mesmo pensando que ele vai morrer, ele não... Eu vou morrer, mas eu quero a chupeta. E aí, a gente está falando da fórmula, e talvez isso sejam coisas até piores do que a fórmula, né? Assim, claro que a falta do leite materno, que é maravilhoso, que tem milhões de vantagens para o bebê e também para a mãe, enfim,
Mas você pensa isso, que você vai chupar chupeta até 8 anos de idade. Né? E a questão... Não, e mesmo que você não chupe até 8 anos de idade, pensa comigo. O bebê não sabe o que é bico artificial. O bebê, para chupar o bico, a gente tem que ficar segurando a chupeta na boca da criatura até ele pegar. Fuxicória. Vocês lembram disso, gente? Deus que me perdoe, o negócio é açúcar puro. Nossa, aí, depois que a criatura... bom. Depois que a criatura pega a chupeta, para te satisfazer, porque você não quer escutar a criança chorar, você quer calar a boca dela, aí depois de um tempo você fala assim, não, agora ele já está grande, eu vou arrancar a chupeta dele. Olha a maldade que a gente faz com essa criança. Uma maldade. Olha o que esse profissional te ajudou tirando a chupeta, mas olha o trauma. Nossa. Não, com certeza. E é um desafio da criança, coitada, porque faz parte dela aquilo ali já, né? Gente, eu acho que depois desse episódio, eu devo ter chupado o bico uns 3 dias só. Assim, foi tão... Pra mim, foi tão... Tipo assim, pra despedir, né? Que eu falei, nossa... Vou despedir. Não, eu falei... Não, e eu chupava o bico com aquela culpa, né? Falei, meu Deus, estou me matando. Foi triste esse processo. Foi triste. Ô, gente, eu conto para as pessoas, a minha sobrinha, ela teve crise de abstinência, que ela batia a cabeça na porta do guarda-roupa. Os outros não acreditam, não. Eu falei assim, gente, é igual drogado. Nossa senhora, doideira. É isso, gente, tem vício em tudo, em comida, em comprar, e não é droga só que traz vício. Chupeta é um hábito, Sim. né? Mas aqui, voltando ao caso da moça. Aí ela escutou da fonoaudióloga que era para ela dar chupeta pro bebê, que ia ajudar a soltar a língua. Tá? Aí, e nesse meio tempo, ela foi tentando colocar o bebê no peito, tentando, o bebê não mamou, e o leite dela foi secando, né? Faltou o estímulo. E aí, agora ela voltou na fono, a fono falou que a língua tá ótima, tá soltinha, agora você pode tirar a chupeta. Que a chupeta foi ótimo para soltar a língua do bebê. Ô, gente, a língua tá lá, presíssima. Devia estar mais quando ele nasceu, mas continua super presa. Quando ele chora, a língua fica paradinha, não vai lá em cima, não. Aí ela me perguntou se era possível ela voltar a amamentar, porque ela quer muito, porque ela amamentou a primeira filha dela e ela quer amamentar. Aí eu falei assim, possível é. A gente tem protocolos, inclusive, de lactação induzida, né? Mães que adotam, que começam a produzir leite, né? Porque tem um acompanhamento, tem o protocolo. No seu caso, ele tem 4 meses. Eu acredito que se a gente entrar, né, com estímulo da bomba, com o uso de galactogogos, retirada dos bicos artificiais, começar a trazer esse bebê para o peito, né, refazer esse procedimento com um profissional que saiba o que está fazendo, uma reabilitação na língua com um profissional que saiba o que está fazendo, talvez você consiga retomar essa produção de leite. É um processo rápido? Não. É um processo garantido? Não. Você vai ter que ordenhar... É um processo que essa mãe pode pagar? Tem isso também, né? Porque o SUS não vai ter essa infraestrutura toda. Então, você está disposta a ordenhar pelo menos 8 vezes por dia? Aí ela virou e falou assim, eu quero tentar. Aí eu virei e falei assim, então eu vou te ajudar. Eu vou entrar em contato com um profissional para saber se ela faz o procedimento gratuitamente para você. Já chamei a enfermeira do posto, consegue o carro para levar lá em Juiz de Fora para fazer? Consigo. Vou conversar com uma amiga minha para fazer reabilitação na língua, vou acompanhar essa mulher, porque ela quer tentar. Ela não está amamentando porque ela foi mal assistida. E lá no coração dela, ela sabia que tinha algo errado ali. E que esse algo errado não era com ela. Então, o bebê podia estar com essa dificuldade de mamar, mas se ela tivesse tido orientação para protegido a produção de leite dela, talvez mesmo com aquela língua presa, ele estivesse mamando. Até que um procedimento fosse feito.
Tá vendo a importância da gente ter um profissional que saiba orientar? Essa pessoa que estava ali do lado, em vez dela falar com ela que ela não podia lavar a cabeça porque não tem motivo para não lavar a cabeça, ela podia ter falado assim, já que ele não está conseguindo mamar, vamos ordenhar? Né? Um técnico de enfermagem tem que saber fazer uma ordenha. Eu queria saber uma coisa assim. Tem que saber fazer uma ordenha. Mais do que ordenha, porque assim, eu tirava com bomba, tranquilo, minha bomba era muito boa, mas eu saía para trabalhar e o leite era oferecido na mamadeira, o meu leite. Eu dei muita sorte, porque o Lorenzo não largou por conta disso, ele só largou quando deu a forma. Mas poderia ter largado, porque eu vi que é muito mais fácil de sugar. Como é que faz oferece esse leite para essa criança naquele copo? Eu acho tão difícil. Não é? Olha aí, não tem nada de difícil. Ô, gente, eu achei muito lindo aquele vídeo que você postou do neném tomando no copinho. A gente não faz nada. Quem faz é o bebê. A gente subestima a capacidade. Então, mas eu acho que as pessoas têm medo da criança engasgar, sabe? Tipo, e com a mamadeira? Não tem medo de engasgar, não? Não sei eu morro de medo de dar uma mamadeira. Eu nunca dei uma mamadeira para nenhuma criança na minha vida. Eu morro de medo da criança engasgar. Porque a criança ali não tem controle, o negócio desce naquela velocidade. Vocês já viram uma criança tomando uma mamadeira, a velocidade que ela toma aquilo ali? É? Por que ali o nego não tem medo de engasgar? Ô, gente, no copo, não é a gente que vira o copo. Eu tô bebendo água aqui, eu não vou pegar o copo e fazer assim, ó. Na boca da criança, não. Eu vou encostar, eu vou posicionar o copo e eu vou encostar o leite próximo ali ao bebê. Ele, com a própria língua, vai pegar e vai tomar. Ou seja, ele faz o controle. Ele está sentado, ele está organizado. Eu só vou vertendo o copinho para que o leite fique ali na beiradinha para que ele possa pegar. Eu falei nisso, já. Eu falei, porque eu tirava, tinha muito, deixava muito, congelava, inclusive, mas ele era dado, oferecido na mamadeira. Por quê? Porque a indústria incutiu na nossa cabeça que a única forma de alimentar um bebê fora do peito é na mamadeira. Porque ninguém vai numa farmácia, uma pessoa da farmácia te orienta a comprar um copo para dar o leite para o seu bebê. Nenhuma loja de material de artigo para bebê tem um copo aberto. Por isso que eu acho importante... Na de Figueiredo, patrocina aqui o podcast. Pois é, né? Ô, Débora, mas sabe o que é interessante? A gente vê no seu Instagram que você está sempre postando coisas interessantes, científicas mesmo, por trás da amamentação. E uma coisa que, por exemplo... Porque a amamentação é ciência, amiga. É ciência, então, mas a questão é a seguinte, quando eu fiz faculdade, eu sou de outra área completamente diferente, não sou da área da saúde, mas na faculdade, te falar que eu aprendi a ser profissional, eu não aprendi. Eu não aprendi a ser a profissional que eu sou hoje. Eu aprendi na prática, eu aprendi estudando, aprendi depois. Só que esses profissionais que você está citando aí, que a gente vê aos montes dos hospitais, parece que para eles já basta a faculdade que pouco ensina sobre a prática profissional. É uma crítica mesmo ao sistema educacional aí, que a gente tem, até não só para o fundamental, médio e tal, mas nas faculdades mesmo, que não ensinam prática profissional. E não ensinam esses profissionais a se reciclarem, a aprender, a buscar um artigo científico. A gente não tem isso. Em Além Paraíba, por exemplo, poucos profissionais sabem o que é sequer um artigo científico, sabe? E isso baliza muito a nossa prática profissional no dia a dia. E, Paula, e quando a gente fala em saúde, isso ainda é mais preocupante. Porque eu não posso sair de uma faculdade da saúde, na área da saúde, e nunca mais estudar. Olha a Covid aí, gente, dando aula pra gente todos os dias.
Eu acho que a gente não pode sair de nenhuma, Débora, assim, nenhuma mesmo. Não, mas quando eu falo principalmente na saúde, é porque a gente está lidando com a vida. Estão aí, né, novos e novos por aí, né, e novas descobertas são feitas todos os dias, para o bem e para o mal, então, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, quando eu falo que nenhum, porque eu vejo também uma coisa dentro disso que a Paula falou, que eu acho que eles, por exemplo, têm talvez dificuldade de aceitar que uma consultora em amamentação tem uma informação que eles não têm. É uma coisa polêmica o que eu vou dizer, mas tem, eles têm essa dificuldade, né? Não, eu sou médico. Você está entendendo o que eu tô falando? Humildade, né? De ouvir o outro, e eu, como jornalista, posso aprender com alguém que nunca sentou num banco de universidade, sabe? E aprendi muito, e aqui vou até citar um amigo muito querido, por exemplo, foi o Banjo, que perdi esse ano, que me ensinou muito, e era engenheiro, nada sabia de jornalismo teórico. Então, assim, cara, a Débora estuda, já é o contrário, não aprendeu só na prática, não estuda o tempo todo, e pode ensinar para muitos profissionais, venham aprender, porque faz parte, sabe, você vai saber mais, você vai ser um médico melhor, um enfermeiro melhor, um técnico de enfermagem melhor, sabe, pelo amor de Deus, eu acho que precisa abrir as mentes, sabe? Mas, Amanda, o negócio é tão mais complicado, porque, olha, para você ter uma ideia, nessas rodas que eu estou indo, né, acaba que os profissionais de saúde participam ali na hora, né, e eles estão, assim, amando, né, nossa, ai, mas aí vem e me pergunta o que ele pode fazer para ajudar, né, então, assim, alguns têm interesse. Agora, a partir do momento que eu escolho trabalhar com gente, trabalhar com mães, trabalhar com bebês, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento. É aquilo que eu volto a falar, eu não preciso ser especialista naquilo ali. Mas eu, por exemplo, não posso ser um dentista e falar para aquela mãe parar de amamentar porque leite materno dá cárie. Porque as evidências científicas mostram o leite materno como fator protetor também de cárie. Né? Eu sou a prova. Eu fui amamentada com leite materno e quase, assim, eu tive cárie adulta, pra você ter uma noção. Quando criança eu nunca tive nada. Então... Eu não posso ser um ortopedista e uma mãe chegar com uma tendinite e eu falar com ela que ela precisa desmamar porque ela tem que tomar um anti-inflamatório ou ela tem que tomar um corticoide. Outro dia eu recebi essa mensagem de uma paciente minha lá dos Estados Unidos. Ela está com problema no pescoço e o médico falou que ela não podia tomar aquele corticoide. A primeira solução é essa, né? Para de amamentar. Eu não quero procurar uma solução, é para de amamentar. Então, assim, eu não posso ser um profissional da nutrição e falar que aquela criança não está engordando, que tem que acrescentar um outro leite ali. Eu não posso trabalhar na creche, eu ser uma professora e falar que eu só aceito o seu filho lá se o leite for dado na mamadeira e se ele chupar chupeta, senão ele não é aceito na creche. Porque ele chora, ele enche o saco, né? A Paula regalou o olho. A minha faxineira amamentou o primeiro filho dela até 5 anos. O segundo fez 1 aninho agora há pouco tempo e ele desmamou. Porque ele foi para a creche e não aceitaram dar o leite dela no copinho. Então, entre trabalhar e dar uma mamadeira para o filho, ela teve que aceitar a creche e o filho dela desmamou. E aí a gente passa por diversas políticas públicas aí, e tudo tem a ver com política, que as pessoas... Eu falei isso no outro programa que a gente recebeu aqui do Dr. Danilo. A gente não está falando de partidarismo, a gente está falando de política.
Nós somos imersos no mundo político, tudo depende de política. A gente está falando de amamentação hoje. A gente passa por uma creche que tem pouco funcionário às vezes e que não tem poucas pessoas para lidar com aquelas crianças. E aí você fala assim, ela não pode falar que não vai dar no copinho. Ela pode, às vezes, porque ela tem outros bebês para cuidar. Então, assim, tudo é uma cultura que leva à não amamentação. Toda cultura leva à não amamentação. Mas por falta de quê? De educação. Exatamente, por falta de políticas públicas voltadas para isso, da importância de amamentar. E se todas as mães da creche quisessem que desse no copinho, como é que ia ser? Ia ter que dar um jeito, não ia? Você ia ter que pôr mais gente ali. E as cidades, elas têm poder de criar leis para que aquilo ali aconteça. São Paulo, a Paula está lá em São Paulo tem uma legislação específica para a escola e para a creche, em relação ao leite ordenhado da mãe e a oferta de leite. Vamos copiar o que é bom, né, gente? E aí, quando eu falei que o buraco é mais embaixo, e comecei a citar os profissionais de saúde, que a gente estava falando sobre atualização, sobre todas essas questões, quer pior do que a Sociedade Brasileira de Pediatria ter como patrocinador a Nestlé? É a Nestlé que patrocina todos os congressos de pediatria? Nossa, ou seja, deve ter um stand só para mamadeira e chupeta. Não só da Nestlé, da Manga, não sei o que. E da indústria farmacêutica, porque todo dia a criança sai do hospital com a lista assim, ó, de remédio que tem que tomar. Ai, péssimo, gente. Nossa. E eu falo, gente, a indústria farmacêutica é um cutícula da alimentícia. A alimentícia estraga a nossa saúde para a farmacêutica remediar. É interesse, gente. Por que essas grandes corporações vão ter interesse em indivíduos saudáveis? Não tem. Mas o governo deveria ter, porque ele desafogaria o SUS. Concorda comigo? Só que o governo não consegue fazer tudo sozinho. Não. Nesse ponto eu vou defender, porque a gente tem muitas campanhas de incentivo, né? E que liberam verbas para a educação. Só que aí começa a vir a falta de interesse. Sim. A gente tem hoje as empresas cidadãs. Qual a diferença de eu trabalhar numa empresa cidadã, de eu trabalhar numa empresa que não aderiu ao plano de empresa cidadã? Porque quem trabalha na empresa cidadã tem direito a 6 meses de licença maternidade, como deve ser o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Os pais, se comprovado cursos na área educacional ali de pais, para pais, eles têm 1 mês de licença paternidade. É pouco, mas dentro dos 5 dias que tem normalmente, ajuda. 1 mês já ajuda, junta com umas férias. Não, mas olha só, eu não sei te dizer se é a prefeitura do Rio ou se é o estado do Rio de Janeiro. Mas a minha amiga dava aula, eu acho que era municipal, não tenho certeza. Mas o estado do Rio, ele tem uma política pública. É 1 ano de licença maternidade, eu acho isso muito bom. Muito bom. Não, 1 ano não. Eu sei que tem 6 meses. Então é do município. Então deve ser do município. Dá uma nisso porque ela ficou... Não, são 6 meses de licença maternidade, mais 6 para você de licença amamentação. Totaliza 1 ano. De licença amamentação. É estado, é município, é muito legal. Ô, Débora, só fazendo uma pergunta aqui que fiquei na curiosidade mesmo. E mulheres que têm silicone ou que já fizeram algum tipo de mastectomia, não sei se esse é o nome certo. É mamoplastia redutora. Quando faz essa redução ou usa silicone, tem alguma dificuldade, alguma coisa a ser feita? Como é que funciona? Pode ter impacto, sim. Principalmente a mamoplastia redutora. Porque dependendo do tipo de cirurgia que foi feito, não tem como a gente saber pela incisão se foi retirado o tecido glandular, que é onde o leite é produzido. Então, muitas mulheres que têm mamoplastia redutora, elas podem ter um comprometimento da produção de leite. Só que
essas mesmas mulheres, se elas tiverem um acompanhamento e utilizar dos protocolos que a gente tem disponíveis, elas podem potencializar a produção delas e talvez na hora que a amamentação aconteça, isso desde a gestação, tá? A amamentação aconteça, não sofra um impacto. Então, assim, não tem muito como a gente dizer, só tem como eu te dizer que é uma paciente de risco e que tem protocolos que a gente pode começar a fazer para minimizar um possível problema. E no caso da prótese de silicone, só única e exclusivamente a prótese, é porque ela toma um espaço para onde a glândula cresceria. Então, assim, ela pode passar por engurgitamentos, pode ter uma pojadura mais forte, então tem um manejo adequado também. Então, também são mulheres com fator de risco para a produção de leite, são fatores de risco para a amamentação. Principalmente essas mulheres têm que ter o acompanhamento desde a gestação. Mamilo plano, mamilo invertido, obesidade, bariátrica. A gente tem uma série de condições, hipotiroidismo, que podem, não é sentença de morte, né? Não, mas podem impactar. Então a gente tem que trabalhar isso antes. Mas ainda a gente vê a necessidade desses profissionais, do profissional que sabe de alimentação, está ali informando, tá ali junto com os demais profissionais de saúde, até para fazer essa rede de apoio dentro da área de saúde, né? Porque aí, quando você fala de silicone, por exemplo, você está falando de alguém que tem uma condição maior, de repente, financeira, de pagar os profissionais. Mas você falou diversas outras coisas aí que são, né, são até doenças, por exemplo, a parte do... Diabetes gestacional. Que você vai precisar desse auxílio. Então, é muito importante a gente destacar aí a importância desse saber científico, né, que a Paula também falou. Mais alguma pergunta, Paulinho? Daqui, por enquanto, né? Vamos ver aí se decorrer dos anos. Não, aí vai ter que contratar, não tem Eu sei. Eu queria muito ter tido a Débora nos meus 2 filhos, que já contei várias vezes, não vou repetir hoje, mas tive problema com os 2, problemas diferentes, mas tive, e eram coisas que eu poderia ter evitado. E é por isso que eu queria que você terminasse a sua fala de hoje, né, Débora, falando como que você... Vamos falar como vencer, né? Porque tem tanta gente que já diz, não vou, ou então está passando por aquele momento difícil e fala, vou desistir. Quais seriam as falas da consultora de amamentação, da Débora, da mulher, de alguém que estuda tanto isso, para dizer para a gente que não, continua, vamos continuar, sem aquela coisa, né, é sua obrigação, faça isso, né? Como você diria? Você chamaria essa mulher para essa responsabilidade? Eu acho que a primeira coisa é a gente acreditar no nosso corpo. A gente confiar, porque a gente é muito potente. Gente, a gente gera uma vida dentro da gente. Só a gente é capaz de gerar um alimento próprio para o nosso filho. Então, assim, vamos começar a pensar e a se planejar, como a Paula falou, né? Porque assim, eu brinco também em relação a isso. Eu falo assim, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida da gente, a gente faz um mínimo de planejamento. E com a amamentação, não. Lá na frente, se der BO, eu sei o que eu resolvo. Tentei de tudo. Tentou de tudo o quê? Não, fulano mandou fazer isso, ciclano mandou fazer aquilo, Beltrano mandou fazer aquilo outro. Não, porque me fala. Aí no final a mulher fica frustrada, a criança fica... né, perde essa oportunidade. Então, assim, eu acho que é tanta coisa que eu queria falar, né, mas principalmente para acreditar no seu corpo. E parar de acreditar que a gente é obrigada às coisas. Né? Só que o que eu vejo na prática é que a grande maioria quer. Tanto é que as estatísticas mostram que 97% iniciam a amamentação. Mas poucas conseguem vencer as primeiras semanas. As primeiras 6 semanas são cruciais para a calibragem da produção de leite, para a identificação das intercorrências.
Então a gente precisa desmistificar, eu falei isso na live com a Érica, de achar que consultora de amamentação é para rico, né? Que consultora de amamentação é luxo, que consultora de amamentação é só para na hora do perrengue, né? Eu já fiz de tudo, nada deu certo, eu chamo, que ela vai vir aqui com uma varinha mágica e vai resolver da noite para o dia o que está acontecendo aqui. Só que depende muito mais daquela família do que do profissional, né? Qual o papel do profissional? Identificar, orientar e dar a mão para essa família, seguir. Mas quem vai colocar em prática, quem vai passar os perrengues, sou eu não, que na hora que eu chego em casa eu vou dormir, né? Então, assim, a gente ter consciência disso. E ter consciência de que não é porque é o profissional da saúde que está falando as coisas com a gente tem que acreditar naquilo ali de olho fechado, né? De ter senso crítico, de questionar quando eu recebo uma informação. Isso é para tudo na vida da gente, né? Se a gente não começa a questionar e a ter senso crítico, a gente vai aceitando tudo que as pessoas vão enfiando goela abaixo da gente. E que a gente tem que falar de amamentação todo dia, não é só em agosto, não. O tempo todo, exatamente. Débora, queria te parabenizar, você sabe que eu sou fã do seu trabalho, né? Daqui a pouco a Paulinha vai falar aí também. E depois que a Paulinha terminar a falar dela, eu queria que você deixasse suas redes sociais aí, que eu acho que você faz um trabalho muito importante ali e gratuito, porque as informações que estão ali estão disponíveis para todo mundo. Então, tem muita coisa que alguns profissionais, entre elas você, deixam ali nas redes sociais, que a pessoa, não posso contratar, mas está sempre na internet, então uma dica ou outra você vai conseguir pegar. E talvez vai entender uma coisa que você falou comigo que eu achei o máximo, que a pessoa compra um enxoval todo, aí compra uma madeira, compra chuquinha, compra chupeta, mas não pode pagar uma profissional para ajudar. Então, às vezes, você não pode mesmo, a gente sabe, tem gente que mal tem o que comer. Mas, às vezes, você está priorizando as coisas erradas. Então, vai lá nas redes sociais da Débora, que além de aprender um pouco, talvez você mude a sua visão sobre isso. Paulinha? Gostaria de agradecer a Débora mais uma vez, né, de estar aqui com a gente, tirando essas dúvidas, e recomendar para os nossos ouvintes seguirem a Débora, porque até quem não é mãe, ou quem não pensa em ser mãe, eu acho que são conhecimentos muito valiosos, até para a gente passar para as pessoas que estão perto da gente, né? E é isso. Até o próximo. Para a gente poder ser essa rede de apoio, né? Para a gente exatamente. poder exercer o nosso papel na proteção da amamentação. Nada de rede de agouro. Vamos lá nas redes que ela vai passar, no Instagram que ela vai passar aí, que vocês vão ver o que é rede de agouro. O meu Instagram é Personal Bebê, né? E como a Amanda falou, né? Tem muita informação ali. Muita. É claro. E outro dia não, né? Tem alguns meses. Uma mãe deixou um comentário lá para mim e eu fiquei até emocionada. Que ela colocou lá, eu gravei até a data, porque ela colocou lá. Hoje, dia 31 de maio, eu estou aqui, amamentando a minha bebê há 1 mês, porque eu peguei todo esse conteúdo que está aqui nesse Instagram e coloquei em prática. Nossa, maravilhoso, né? Talvez essa mãe não tivesse condições, né, de pagar uma consultora de amamentação, mas ela foi em busca da informação que auxiliou ela. E como a Amanda falou, a gente tem que saber qual é a nossa prioridade. Né? Qual é a minha... Eu falo assim, montar um enxoval é uma delícia. A gente, né, montar um ninhozinho para a criança chegar. Né, compra tanta coisa que não precisa. Né? Mas se eu pegar o tanto... hoje eu falei, né, eu sempre falo isso, criança precisa de 2 coisas. 3 coisas. Peito, colo e amor. O recém-nascido não precisa mais nada. Vamos pensar, né, no que é realmente prioridade. Verdade. É isso. Obrigada, Débora, parabéns. É muito bom a gente ter um trabalho que faz a diferença na vida das pessoas, né? E isso que te emociona a Paula em alguns momentos, me emociona, porque faz a diferença quando alguém vai lá e diz essas coisas pra gente, que a gente está ali de graça. E isso é o maior pagamento que a gente pode ter. A gente precisa de dinheiro, não é conta, mas esse aí, para mim, é o melhor pagamento. Parabéns mesmo.
e muito sucesso. E isso, eu sei que vem novidades. Quando tiver novidade para a gente contar, a gente volta a falar aqui no podcast. Tem novidades. Beijo, menina. Beijo, Até o pessoal. próximo. Beijo. Obrigada, meninas, mais uma vez. Beijo.